Vamos observar que o ditongo pode ser dividido em ditongo crescente e decrescente. Tanto crescente quanto decrescente podem ser tanto orais quanto nasais. Então, o ditongo pode ser crescente ou decrescente, oral e nasal. O que é um ditongo crescente? Crescente é quando a semivogal vem antes da vogal. Crescente, da semivogal para a vogal. Decrescente quando é o contrário. Partimos primeiro da vogal para depois a semivogal. Eu vou dar os exemplos aqui e nós vamos analisar no quadro essa questão dos ditongos. Então, crescente, quando primeiro vem a semivogal, depois a vogal. Por exemplo, as palavras água, série, orquídea, comédia, têm ditongo crescente oral. Por que crescente? Porque na palavra água, primeiro vem a semivogal, U, e depois a vogal A. Por isso é um ditongo crescente. Série também. Série, primeiro a semivogal I e depois a vogal E. Portanto, um ditongo crescente. Orquídea, primeiro nós temos aqui a semivogal E e depois a vogal A. E comédia, primeiro a semivogal I e depois a vogal A. Por isso, nós temos um ditongo crescente. Isso acontece também em frequente. Primeiro a semivogal primeiro a semivogal U, depois a vogal E. A palavra quando, primeiro a semivogal U, depois a vogal A. Primeiro em 50 a semivogal U e depois a semivogal EM, né? Que no caso aí é uma semivogal nasalizada. A mesma coisa ocorre na palavra quando, em que há uma vogal nasalizada, quando e 50. E é exatamente isso que vai fazer a diferença entre um ditongo ser crescente e decrescente, crescente quando primeiro vem a semivogal, depois a vogal, ser oral ou nasal. O que é um ditongo oral? Oral, quando você pronuncia esse ditongo e o som sai totalmente pela boca. Aí o ditongo é oral. Nasal, quando ao pronunciar esse ditongo, uma parte do som sai pela boca, outra parte do som sai pelo nariz, por isso que é um ditongo nasal. Vamos primeiramente exemplificar aqui, dividindo as sílabas de algumas dessas palavras para analisá-las. Por exemplo, tomemos a palavra série. A palavra série é dividida assim, duas sílabas, série. E na palavra série existe um ditongo, a semivogal I e a vogal E. Como você sabe quem é semivogal, quem é vogal? A semivogal é aquela que é pronunciada com menos força, que aparece menos na pronúncia do ditongo. E a vogal é que aparece mais. Quando nós pronunciamos a palavra série, observe, série, observe que a letra E se destaca, portanto a letra E é vogal. E a letra I se destaca menos, né? Tem menos intensidade, portanto a letra I é semivogal. Quando nós partimos da semivogal para a vogal, observe que a semivogal tem um valor menor, pronunciado com menos força. Quando você tem na palavra primeiro a semivogal, depois a vogal, você parte do menor para o maior. Portanto, o ditongo é crescente. Agora, se fosse o contrário, se viesse primeiro a vogal, depois a semivogal, o ditongo seria decrescente. Vamos tomar aqui, por exemplo, a palavra lei. A palavra lei contém também um ditongo. A letra E, vogal, e a letra I, semivogal. Como você sabe, quem é vogal, quem é semivogal? A vogal que aparece mais. Veja que lei, primeiro se destaca a letra E, depois a letra I. Portanto, nós temos aí um ditongo, mas de que tipo esse ditongo? Observe, na palavra lei, a letra E. Aqui nós temos um ditongo, né? Ei. A letra E é vogal porque aparece com mais força e a letra I é a semivogal que aparece com menos intensidade. Então, nós temos primeiro a vogal, depois a semivogal. Veja que se primeiro vem a vogal e depois a semivogal, ocorre o processo oposto. Veja que parte do maior para o menor, portanto, um ditongo decrescente. Compare. Em série, primeiro aparece a semivogal e depois a vogal. Então, ditongo crescente. Na palavra lei, primeiro a vogal, depois a semivogal, um ditongo decrescente. Quando que é oral, quando que é nasal? Oral,
quando o som sai totalmente pela boca. Veja que quando você pronuncia a palavra série, ainda que você esteja com o nariz tapado, você pronuncia essa palavra sem obstáculo nenhum. Não há nenhum obstáculo na pronúncia dessa palavra. Série, não há qualquer obstáculo. A mesma coisa a palavra lei. Não há obstrução à passagem de ar, portanto, a palavra lei contém um ditongo oral. Agora, vamos observar, por exemplo, a palavra mãe. A palavra mãe contém também um ditongo. Veja que aqui existe um ditongo. Por que ditongo? Porque nós temos aqui a ocorrência da vogal A, né, a vogal an, nasalizada, e depois a semivogal I. Observe que, neste caso, o ditongo também é decrescente. Por que é decrescente? Primeiro veio a vogal e depois a semivogal, ou seja, nós partimos de um elemento maior, que é pronunciado com mais força, para um elemento menor. Portanto, é um ditongo decrescente. E é nasal. Por que é nasal? Veja que quando você pronuncia a palavra mãe, se você tapar o nariz, parte do som fica preso, porque o som sai parte pela boca e parte pelo nariz. Veja que mãe, você percebe claramente a obstrução de parte do ar que sairia pelas narinas. Portanto, na palavra mãe existe um ditongo decrescente, porque primeiro veio a vogal, depois a semivogal, e além disso é nasal, porque ao enunciá-la, uma parte do som fica preso, uma parte do som que sairia pelo nariz fica preso. Por isso é um ditongo nasal. Se você tapar o nariz, uma parte do som fica preso. Isso acontece também, por exemplo, na palavra amam. Veja que na palavra amam existe também uma vogal, uma semivogal, não, uma vogal e uma semivogal, muito. Uma vogal, uma semivogal, pães também, uma vogal, uma semivogal. E veja que, nesses casos, o som é nasal. Por que é nasal? Porque uma parte do som sai pela boca, outra parte pelo nariz. Amam. Veja, não, muito. Pães, veja que você não pronuncia muito, você pronuncia muito. Então, um som nasal, por isso é um ditongo nasal. Então, observe aqui, é importante você estabelecer essa diferença. O que é um ditongo crescente? Quando primeiro vem a semivogal, depois a vogal. Você parte um elemento menor para o maior, ditongo crescente. O que é um ditongo decrescente? Quando primeiro vem a vogal, depois a semivogal. Você parte um elemento maior para o menor. Aí o ditongo é decrescente. O que é um ditongo oral? Seja crescente, seja decrescente, quando você enuncia esse ditongo, o som sai totalmente pela boca, ditongo oral. O que é um ditongo nasal? Quando, ao enunciá-lo, uma parte do som sai pela boca, outra parte do som sai pelo nariz. Está claro isso? A exemplo do ditongo, o tritongo também pode ser oral ou nasal, mas veja que tritongo não existe a classificação de crescente ou decrescente, porque no tritongo sempre ocorre uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então a vogal sempre fica no meio. Ela pode ser o tritongo pode ser classificado em oral e nasal. Oral, quando o som sai totalmente pela boca. Nasal, quando uma parte do som sai pela boca, outra parte pelo nariz. Observe que na palavra Uruguai, ao dividir as sílabas dessa palavra, nós temos Uruguai. Ocorre um tritongo. Por que tritongo? Aqui nós temos a presença da semivogal U, da vogal A e de outra semivogal I. Então, nós temos um tritongo, porque é a ocorrência de duas semivogais e de uma vogal. Sempre a vogal fica no meio. E veja que é um tritongo oral. Por quê? Porque ao pronunciar, o som sai totalmente pela boca. Uruguai. Não há obstrução à passagem do som pelo nariz se você estiver com o nariz tapado. Então, Uruguai, tritongo oral. A mesma coisa, desagou. Desagou, tritongo oral. Agora, em contrapartida, por exemplo, na palavra saguão, nós temos aqui também um tritongo, saguão. Observe que guão, nós temos a semivogal U, a vogal A e a outra semivogal então nós temos aqui um tritongo, e este tritongo é nasal. Por que nasal?
uma parte do som sai pela boca, outra parte pelo nariz. Ah, bom, se você tapar o nariz, perceberá que há uma obstrução à passagem do ar. Portanto, é um tritongo nasal. Tritongo oral, quando o som sai totalmente pela boca. Tritongo nasal, quando uma parte do som sai pela boca, outra parte pelo nariz. Não esqueça isso.